Salve, rapaziada, eu sou Leandro Menezes, eu sou Rica da Taverna, sou Rica, canal de cultura pop, e estou aqui com o Barrigol, do Barrigol TV. E hoje, mano, estamos aonde? Na Rua da Glória 730. O que tá tendo aqui, Barrigol, hoje? Tá tendo uma exposição em comemoração a 40 anos de Dragon Ball, com os artistas aqui do Brasil, né? E fazendo variações das capas dos mangás do Dragon Ball. Legal. Olha que legal, mano. E caramba, mano, eu nem sabia aí, a gente veio pra resolver umas coisinhas e no fim tem uma exposição de graça aqui pelos 40 anos. Então vamos mostrar um pouquinho aqui do que tá rolando. É uma exposição um pouco mais simples, enfim, tem algumas capas, né, QR Codes aqui pro pessoal chegar a dar uma passadinha. Então eu vou mostrar pra vocês agora, a gente vai mostrar pra vocês aqui as capas e os QR Codes aí pra vocês procurarem e acharem as informações, beleza? Aquilo que eu tiver de informação a gente traz pra vocês. Celular Pro e vem beber aqui na Taverna. Gente, eu sou Vika porque aqui o Dragon Ball acontece. Levanta a mão pra cima e faz a Genkidama. Não é fusão não.
Salve, rapaziada, eu sou Suvica da Taverna Suvica, marcha dando like e só vem, mano. E eu estou aonde hoje? Barrigal, onde que eu tô, Barrigal? Rua da Glória, número 730. O que tá rolando aqui? Cleverson? Aqui está acontecendo um evento em comemoração aos 40 anos de Dragon Ball. Olha aí, mano. E o que eu achei interessante aqui na parte de cima, Cleverson, é que tá tendo um monte de capa, né, de vários mangás icônicos aqui de Dragon Ball, né? Vi até que tem os 26 ali, depois eu vi em cada um deles ali na manga, né? Tem um número, né, do mangá, achei super interessante. Eu não tinha essa ideia não, esse easter egg não. Então, aqui a gente reuniu 42 artistas brasileiros para fazer uma releitura das capas originais de Dragon Ball criadas pelo Akira Toriyama. Caramba, mano. E como que surgiu essa ideia assim? Bom, pô, apesar de eu também 40 anos de Dragon Ball, como fã de Dragon Ball, outra que nem se fala, ó. Os caras, eu vou te falar, só que tô de Ultraman. Ah, não. Enfim. Mas olha só, cara, simplesmente, pô, vou lá fazer, conversa com quem, porque eu sei que tem Marcelo Del Greco que vai fazer uma palestra ainda hoje aqui. Como que foi essa bagaça? Então, o projeto surgiu ano passado, né? No final do ano passado, eu sou um grande fã de Dragon Ball e depois eu fiquei pensando, né? Já que vai fazer 40 anos, eu preciso homenagear a franquia, mas também o próprio autor que infelizmente faleceu, né? Poxa, é verdade. No início do ano, Akira Toriyama. Então, eu meio que fui na loucura, chamei alguns colegas, apresentei o projeto e todos curtiram e apoiaram. E aí eu fui atrás de patrocínio, fui atrás, né? Mas é aquilo, eu não faço tudo sozinho, eu tenho uma equipe, né? Que é o Carlos, a Fabi, a Larcinha, o Watts. Então são pessoas que me auxiliaram também no planejamento do projeto. E como que surgiu o Marcelo Del Greco? Então, eu conheço o Marcelo já faz um bom tempo. Eu fiz, junto com a Paula Cruz, as capas do Pipoca do Ping Pong, do Taiyo Matsumoto. E aí a gente fez e foi lançado. Conheci ele, conheci o pessoal, né, da JBC e por isso que eu convidei ele super aceitou o convite. Ele é super solista mesmo, né? O cara que sempre está engajado em um monte de coisa aí, não só de anime, mas de tokusatsu também. É um cara que não tem o que falar, tá ligado à cultura pop no geral e é um cara que a gente admira pra caramba. Pretende fazer outras coisas também? Fazer mais eventos? Mais eventos voltados para o Dragon Ball? Sim, a ideia é tentar fazer mais projetos aqui no Okayama Kenjinkai, que é uma associação japonesa que eles nos cederam espaço para a gente fazer novos projetos. Uma coisa bem legal é que o texto da exposição foi feito pelo Bruno Zago, do Pipoca Nankin. Sabia que tinha Pipoca Nankin? Sim. E enfim, a gente está com a intenção de fazer mais projetos, mas é aquilo. A gente vai dar uma descansada agora, porque é um ano de produção, de planejamento e o ano que vem com certeza vai ter algo novo para vocês. Legal. Você tem alguma mídia social para te encontrar? Instagram? Eu tenho a minha particular, né, que é Cleverson com K, né, Cleverson _ Mariano, mas a gente tem também do coletivo, que chama Coletivo Garça, que é onde a gente está centralizando todos os conteúdos sobre essa exposição. Pô, legal, cara. Foi muito bom te conhecer. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns mesmo pelo projeto aí de 40 anos. A Akira merece muito mais. E você fez. Tamo junto. Tenta. Muito obrigado. Valeu. E faz aqui que dá. Grande sucesso que era Pokémon, tava vendendo um monte, e aí eu me lembrei, eu já tinha quebrado a cara, porque eu já tinha feito revista que tinha vendido um monte, tinha caído, e aí eu queria fazer um
porque sabia que a onda ia parar. E aí eu me lembrei de uma série que quem me chamou a atenção foi o Marcelo Del Greco. E me lembrei, Dragon Ball, vou atrás de Dragon Ball, porque o Marcelo tinha me falado disso daqui e eu fui atrás disso daí. Então, Marcelo Del Greco é o cara aí. E aí foi justamente isso, o Dragon Ball e talvez Mas, na verdade, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Del Greco. Eu comecei exatamente com o Rogério, eu sou fruto do Rogério. Do Rogério. Olha lá! Fruto de relacionamentos abusivos. Mas eu comecei lá na Conrad, não era nem Conrad, era Acme. Sim, já pode falar Acme, né, hoje em dia. Teve uma época que não podia. Ah, sim? Teve uma época, né? Mas eu comecei lá na Acme, com o Rogério, com o André, na Herói. E foi lá, né? Tudo bem que a Herói era Cavaleiros do Zodíaco e Power Rangers 99,9%, mas ali foi o primeiro momento que a gente também já começou a falar de Dragon Ball. Já na Herói, o primeiro Dragon Ball Z, a gente já acompanhava, não existia internet, mas existiam as revistas aqui na Liberdade, aqui do outro lado da rua, literalmente aqui do outro lado da rua, tinha a Golden Fox, que era do seu Toshi, né, dono do Everest, e era aqui que eu vinha pegar material para fazer as matérias da Herói. Então é um lugar muito peculiar aqui para mim. Estava até falando aqui com a Mariana lá que trabalha comigo na JBC, lá na Companhia das Letras, que é um ponto meio que recorrente na minha vida, esse lugar, né? E aí fiz a Herói com o Rogério André, depois eu dei uma saída, o Rogério me chamou para fazer a Pokémon Clube. Ah, foi isso. Foi. Aí eu junto com ela é artista muito famosa agora, a Erika Mizutani. Sim. Eu e ela, a gente desenvolveu sozinhos a Pokémon Clube. Era um inferno para aprovar, mas foi um grande sucesso. Gente, na época, a grande novidade era o fax, tá? Então não tinha essa facilidade da internet. Não, a Pokémon Clube é interessante falar que essa revista que a gente desenvolveu foi era de tal maneira que as editoras gringas queriam comprar a Pokémon Clube. A revista funcionou tão bem que as editoras europeias queriam comprar aquele formato da Isso revista. eu não sabia, que legal. É uma coisa meio recreio. Total, antes da Recreio, né? Antes Não, mas da Recreio. eu fui da Recreio da Ruth Rocha, então foi essa Tá. minha E aí, mas o legal é que assim, a Pokémon Clube, assim como Herói, a gente tentava trazer o espírito, né, do fã, né, conversar diretamente com o fã, porque a gente veio também somos profissionais formados para isso, comunicação e tudo mais, mas nós viemos desse meio, né, toda a equipe da Herói, toda a equipe, o Juneco, o André, você, o Matsumoto, todo mundo era desse meio, esse fandom já. Então a gente buscava a linguagem e essa conexão com os leitores. E a Pokémon Clube eu fiz espelhada no anime. Até tinha a brincadeira do quem é esse Pokémon. E na época a Nintendo Power, como a gente também fazia a Nintendo World, a Nintendo Power liberou pra gente colocar os quadrinhos, né? No final, igual da Nintendo Power. Tinha gente que reclamava porque era igual da TV e tinha gente que agradecia porque a Record não era retransmitida no país inteiro. Então, essa foi a Pokémon Clube. Aí depois a gente ainda fez junto ao Herói 2000. Na verdade, o Herói 2000 veio antes da Pokémon Clube, que eu lembro que a licença demorou, eles enrolaram. Foi nessa ordem. Herói Gold, aquela última general que a gente fez. Isso. Matéria dos monstros japoneses. Ele fez uma matéria de monstros japoneses muito boa para uma revista chamada General Visão. Procurem. É muito legal essa edição. E aí fizemos a Pokémon Clube, Herói 2000, e aí eu encerrei a minha
saga na Conrad. E aí já na JBC, eu sempre falo para todo mundo que na JBC a primeira coisa que eu fiz foi a revista Henshin. E a Henshin era a Herói, só que versão anime, mangá e tokusatsu, porque a Herói era bem mais ampla, né? Eu lembro que teve Gasparzinho na capa da Herói, teve Rei Leão, tinha Jornada, Guerra nas Estrelas. As caíam lá embaixo. Era como em Power Rangers, não tinha jeito. Thunderbirds. Ainda teve... Eu tenho um bichinho até hoje. Nós vamos falando pelo acho que O Shida. Legal. Então, só que aí eu não podia fazer uma revista igual, né? Então, a JBC possibilitou, como tinha a redação no Japão, de começar a entrevistar os mangakas, os atores, os switch actors, os seiyus. Então a gente foi mais para esse lado. Fixei também a parte de dublagem, né? Tinha uma sessão com cada edição com um dublador. E o que Cavaleiros foi para Herói, Dragon Ball Z foi para Henshin. Era Dragon Ball na capa. Nessa época vocês estavam com a revista oficial de Dragon Ball Z. Aí eu lembro que saiu da Sakura e Sailor Moon. Né? Porque a Conrad, por conta de Pokémon Clube e Nintendo World, que eram revistas oficiais licenciadas, no mundo do licenciamento, a Conrad estava bem à frente da JBC. Tanto que aí a gente chega nos mangás, né? Obviamente, o Rogério foi e pediu Cavaleiros e Dragon Ball, e o nosso pedido tinha sido Cavaleiros, Dragon Ball, Samurai X e Yu Hakusho, Sakura e Guerreiras Mágicas. Como a Conrad já tinha esse histórico de licenciamento, já era uma editora mais conhecida, já tinha uma estrutura, um histórico, a Shueisha se sentiu mais confortável passar para eles, e aí eles falaram pra gente: se vocês fizerem um bom trabalho com Samurai X e Video Girl Eye, que acabou vindo pra gente, a gente libera o Yu Yu Hakusho pra vocês. Isso foi o comecinho lá dos mangás dos anos Mas, cara, 2000. Foi, cara, um ano pra gente ter os direitos de Dragon Ball. Demora. Porque eles não queriam trabalhar com o editor. O Dragon Ball, na verdade, tinha tido uma edição brasileira, tinha tido um gibi da Abril, que era o gibi. Era um comic, movie comic, porque eram os especiais. Era igual um pouquinho. Eram os especiais de Dragon Ball que a Alien International tinha licenciado. Era da Toei, na verdade. Não, mas eles eram representantes aqui. Não, mas o que tinha era que assim, eram os desenhos animados, Sim. transformados em quadrinhos. Que era isso que era Pokémon Clube. Era o desenho animado. Era isso que eu tentei publicar no Brasil. Quando eu me lembrei de Dragon Ball, eu falei: tá fazendo sucesso Pokémon, vou fazer a mesma coisa, publicar aquele Dragon Ball colorido ali do negócio. Só que aí eu cheguei para conversar lá com o Sr. Kashima, e ele falou que não podia publicar, tinha que publicar o preto e branco e tal, não sei o quê. Enfim, eu não queria publicar. Porque era aquele rolê que a DINAP não queria distribuir com leitura invertida. Não era DINAP. Não, aqui tinha a DINAP. Você mesmo não queria? Não, ninguém queria. Porque, primeiro, era gibi preto e branco. A gente falava: gibi preto e branco não vende pra criança. Criança no Brasil compra só gibi colorido. É Pato Donald, Mônica, é isso que vende. Gibi preto e branco é o Tex, que vende para adolescentes de 55 anos. E não, assim, não tinha. Aí eu fiquei lá discutindo um monte. Eu vou comprar esse preto e branco, e aí depois a gente fica com os direitos do colorido. Compra o colorido, que era essa a condição dele. Você compra o preto e branco, depois você vai chegar no colorido. Aí, chegou numa hora que decidiu: vamos publicar isso daí. Aí ele chegou e falou: só que tem mais uma coisa, tem que ser igual no Japão. De trás pra frente. Eu falei: como igual no Japão? De trás pra frente. Ele não dá. Isso daí não vai vender no Brasil. Imagina as crianças quando ler
trás pra frente, impossível, né? Mas aí eu voltei pro hotel, eu acho que eu estava em Frankfurt nesse momento, voltei, fiquei ligando pro Brasil, ficamos discutindo um monte do que fazer, aí decidimos que vamos, porque também não ia vender nada, porque é preto e branco mesmo. Então a gente, vamos publicar isso daqui, aí depois a gente fica com direito do colorido, a gente vai ganhar dinheiro com o colorido, vai pagar o prejuízo desse preto e branco e tal. Eu estou falando isso daqui porque você vê, basicamente, o negócio do mangá no Ocidente começou de uma maneira muito precária mesmo, sabe? As editoras eram dominadas por pessoas que nem eu, não entendiam lufas no assunto, sabe? E pior, eu ainda tenho esse negócio de ter uma curiosidade para descobrir, publiquei quadrinho da Malásia, quadrinho basco, quadrinho, sabe, bizarro. Em qualquer lugar eu sempre tive, assim, eu publiquei quadrinho coreano antes de, não foi porque ia vender, eu publiquei porque, uau, quadrinho coreano, sabe, o Marcelo me conhece, sabe que eu não tenho a menor noção de negócio. Era uma coisa legal, era diferente, né? Era diferente, não era ali, era o extremo oposto da mesmice, ele queria ser feliz, né? Até hoje eu não tenho, uma vez uma senhorinha, o Guino, da Turtle Morin, que é a principal agência não, o Guino, Chigusa, ela falou isso daqui, que era a primeira reunião que eu fui ter com ela falou, eu fiquei tentando entender você, mas eu não consigo. Você publica Dragon Ball, depois você publica Vagabond, depois você publica um livro, a biografia do Osubi Sakai. O Osubi Sakai é um anarquista japonês do início do século. Assim, aí depois que eu fiquei olhando muito, o Osubi Sakai, o marido dela, tinha feito um livro sobre o Osubi Sakai, então ela era bem íntima do tema. Mas ela falou, depois eu percebi que você só publica a primeira coisa. Depois você larga. Normalmente quem publica Dragon Ball vai publicar outras coisas parecidas com Dragon Ball. E eu realmente não estou interessado nisso daqui. E a Turtle só existe porque ela foi a primeira licenciada do Dragon Ball no mundo. Ah, nem sabia disso. Por isso. A Turtle Morin só existe por causa do Dragon Ball. Ah, é? E é um doce. Essa senhora era a pessoa que eu mais gostava de encontrar em feira. Mas enfim, aí a gente resolveu publicar o Dragon Ball, mesmo sabendo que não ia vender nada, vamos lá publicar. Só que começou, não existia internet. Na época não existia, mas existia já uma coisa chamada redes sociais. Existia antes de existir computador. Sempre existiam redes sociais. E as redes sociais começaram a sinalizar. Era fóruns, né? Os primórdios dos fóruns antes do Orkut. Tinha um nome, tinha uma que era Matrix até, antes de existir o Matrix. Tinha já grupos, né? Começavam a formar grupos. Na época de Cavaleiro já tinha. A gente tinha, o meu plano era publicar o Dragon Ball preto e branco, sei lá, o mínimo que pudesse para rotativa, 12 mil exemplares, porque não vamos gastar árvore, né? Só que aí começou todo mundo a falar, aí a gente, e ele tinha falado que assim, o mínimo que a gente tinha que imprimir era 50 mil exemplares, eu tinha pensado. 12 mil na época da banca era uma tiragem ridícula. Ele tinha falado que o mínimo tinha que ser 50 mil. E eu tinha pensado, vou pagar os direitos autorais de 50 mil, mas vou imprimir 12 mil, porque não vai vender esse negócio. Só começou o burburinho e a gente imprimiu 70 mil e, sei lá, um mês depois tem que voltar para a gráfica de novo para imprimir Dragon Ball de novo. Então foi meio assim, os mangás. Não é verdade, assim, às vezes tem esse negócio, de falar que eu trouxe os mangás para o Brasil. E não é verdade. Os mangás já tinham tido publicado Akira, tinha sido publicado Lobo Solitário, tinha tido uma editora chamada Onyx, tinha publicado um quadrinho meio pornô, lá no muito tempo. Tinha Cry Freeman, tinha Mai. Essa publicou? Teve uma coisa. Mas ela se sentiu E a história de Kamui, Abril publicou os dois, Maio, Kamui maravilhosos, dois mangás ótimos. Só que, de fato, o que
que acontece foi que Dragon Ball instalou os mangás no Brasil como categoria, porque antes, assim, o Lobo Solitário vendia porque tinha a capa do Frank Miller, era quase um gueto do sub de super-herói. Então, assim, a mudança, o Dragon Ball é que modificou pra gente. Se a gente vê hoje o mercado, 60% dos quadrinhos são mangás no Brasil, é porque Dragon Ball, assim, foi E todo dia surge uma editora nova tentando lançar mangá. então, assim, foi essa a revolução que é quase mais cultural e comercial até do que falasse de inovação. Meu papel nesse negócio eu fui muito mais. Depois o senhor da Shueisha, que ficou me obrigando, eu descobri que na verdade eles não tinham direito do colorido. Quem tinha o direito da colorida era a Toei, não era deles. Por isso que ele também ficou me enchendo o saco. Mas depois disso ele andava nas feiras e falava: esse rapaz é muito inteligente e tal. Porque o que eu inteligente foi obedecer ele. E ele me pagou uns jantares maravilhosos. Valeu a pena, tudo valeu a pena. Então, eu vou contar duas histórias curiosas que se passam entre Herói e lançamento dos mangás no Brasil. Primeiro, que a Acme era parceira da Sampa, no começo, né, ali da Herói. E eu lembro que o Franco chegou a fazer um pré-contrato pela Sampa de lançar Cavaleiros em mangá aqui no Brasil. Eu até tenho o primeiro volume, o primeiro capítulo traduzido pela Lúcia Aramaki, lá no nosso querido Maurão. A minha também. A Lúcia Chegou um anime? Eu guardei, o Franco eu tenho guardado até hoje. Ela fez o gabarito ali e serviu de base depois para criar a produção de mangás aqui. Ela gabaritou, foi traduzindo, e eu lembro da conversa com o Franco ali na Praça da Árvore, na Rua das Rosas. A gente estava caminhando, ele e o Nagara. E o Franco falou assim para mim: pô, mas o pessoal da Dinap não entende, eles querem. Aliás, o Japão não entende que aqui a gente tem que publicar com a leitura ocidental, e eles não permitem. E por outro lado, o pessoal da Dinap também não aceita distribuir o mangá com a leitura oriental. E naquele momento teve o primeiro impedimento do lançamento de mangá, era para começar ali. E não aconteceu porque não teve um acordo, não sei com quem eles estavam falando. Eu lembro que o Franco foi o Franco e a Lúcia para o Japão, fazer aquele acerto lá da Herói e tudo, e eles tentaram naquele momento trazer, e aí ficou e foi pro limbo. Quando eu saio da Conrad, antes de ir para a JDC, eu sabia que Dragon Ball ia, em algum momento, ia estourar. Estava passando na Bandeirantes ainda, não estava na Globo, mas acho que já estava na saga do Céu até, na Bandeirantes. E aí, um amigo em comum, o lendário Roberto Sabores, que estava na Peixes, e eu comecei a levar o projeto Dragon Ball Z em tudo quanto era editora. Eu não tinha os direitos, mas olha, gente, vamos acreditar nessa. Tive reuniões lá na Peixes para ter toda a linha, não era o mangá, mas era a linha oficial, como a gente fez no Pokémon Clube, para ter uma revista oficial de Dragon Ball e tal. Ninguém falava em Dragon Ball. Não sei o que aconteceu, não foi em frente. Agora, a coisa mais louca que talvez você não saiba é que aí o Ricardo Matsumoto, quando saiu da Conrad, ele começou a fazer a Sci-Fi News, também conhecida como Skiff News, né, que era a nossa, talvez, concorrente mais próxima, mas era sempre para Sci-Fi, né? Era sempre Arquivo X, Star Trek, Star Wars na capa. Mas aí ele me chamou para começar a colaborar lá, comecei a fazer coisas de Xena, Hércules, outras séries assim que também a gente sabia que jornada não vendia nada, imagina lá para eles, né? Era a base de Arquivo X. E aí eu levei o projeto, cara, eu tinha comprado na Devir na época as versões em comics, né, que saíram de Dragon Ball Z nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, Rama Meio tinha aberto o mercado de mangás lá, e em seguida veio o estouro de Dragon Ball Z, e eles adaptaram, igual parecido com a Globo lançou
sou Akira, eu tenho essas edições guardadas. Mas você usou isso muito marcado pelo Sailor Moon, né? Não, foi antes. Rama meio, aí Dragon Ball Z, Sailor Moon já entra na categoria na época lá como graphic novel, como tankobon. O Dragon Ball Z, ele foi publicado em fascículos de 32 páginas, só um por capítulo. Não, eu me lembro disso. E aí eu levei essa ideia lá pra Sci-Fi, lá pra editora 67, né? Lá pro Paulo Scheder. Quero entrar como sócio. Vamos pagar, fazer tudo junto. A gente entrou em contato, na época não era nem no Japão, dava para licenciar via Toei nos Estados Unidos. A gente licenciou, veio o contrato, era $500 o contrato, era ridículo. Eu falei, cara, me fala aí, eu vou depositar agora, era época real, 1 por 1. Te deposito agora R$250, já veio, eu vi o contrato, peguei na mão. Não era Toei, era representante da Toei lá. Não, só tinha Toei, era só Toei, o gatinho da Toei, tudo. E aí foi passando o tempo, e aí, cadê? Foi passando o tempo. Desistiu sem falar nada. Aí passou esse ano inteiro. Aí eu fui pegar um também Tiga, trabalhei no Tiga, e aí que eu fui parar na JVC. E aí teve mais um ano de Henshin, teve um ano da Herói.com.br, para aí depois começar a ter a era dos mangás. Mas assim, bateu na trave de Cavaleiros ter vindo via Sampa, na época da Herói, e bateu na trave de mangá ter vindo completamente diferente, né? Era um produto que talvez o mais próximo que tinha era o rama meio da Animangá, né? Era ótimo. A edição era grande. Era Xerocado. E você sabe que a gente foi subir, eles tinham contrato, Eu tinha. né? A Animangá não tinha esse contrato, era só a palavrado entre sachos. Mas fizeram bem. Foi justo. Foi o que fizeram. Não, foi legal, foi uma época que não tinha nada, rama meio. O Dragon Ball, eu acho também tem uma coisa bem subjetiva nisso, que é, assim, eu falei dessa esculhambação toda, como foi esse processo, mas o fato é assim, e eu olhando aqui tudo, cara, é que de cara eu gostei muito do... Eu nunca entendi muito bem Dragon Ball Z. Dragon Ball Z eu já perdi meio... Não tenho muito interesse por isso. Não é nem de falar que é ruim, que é bom, que não sei o quê, mas eu não tenho interesse. O Dragon Ball, primeira fase, esse é uma coisa que, assim, eu fui desenhista, tive ambições de ser desenhista, e estava falando agora, é um tipo de quadrinho que me chamou a atenção mesmo, de verdade, assim, quando eu comecei a ver, porque era um tipo de quadrinho que dá vontade de desenhar. Você olha, você folheia e dá vontade de desenhar, ele é cheio de elementozinhos, que você sabe, que esse eu acho que é o ponto do Akira Toriyama. Eu acho que o One Piece é uma outra também, sabe, porque ele oferece uma liberdade, sabe, não é aquela coisa, porque tem vários mangás, né, que é aquele desenho, como falar, tem um padrão, vou falar um estilo, chama de estilo, mas pode chamar de macete, sabe? É um tipo de traço, um tipo de coisa, e aquilo fica se repetindo. No Dragon Ball, no One Piece, e no Akira Toriyama de maneira geral, parece que assim, tudo pode acontecer, e tudo é desenhável, e não tem uma hierarquia, sabe, de melhor, pior, assim, o cara, ele capricha no carrinho de sorvete, ele capricha... A imaginação é livre. Sabe, é demais, O mundo assim. que ele cria é muito legal, né? É um mundo que não é nem explicável, ele só existe. É um ajuntamento de coisas, sabe, é um ajuntamento, ele vai acumulando coisa de uma maneira quase surreal, no sentido de surrealismo mesmo, sabe, do surrealismo mesmo, de fazer as ligações das coisas assim, quase com linguagem automática, que o cara desenha pra cacete, o cara desenha demais, mas é quase como se fosse, sabe,
sabe? Sendo assim, sabe? Baixando o espírito do cara. Então eu acho que isso foi uma coisa. Mangá psicografado. Eles quiseram, como você até lembrou aqui, a Shueisha exigiu que eu publicasse 2 títulos, comprasse 2 títulos. E eles queriam que eu publicasse o Ramamei, o Video Girl Eye. E aí eu falei, não. E aí eu decidi pelo Cavaleiro Zodíaco, porque o Cavaleiro Zodíaco vendia. Eu tô falando, eu não sou nem. É ao contrário sabe? O Marcelo fica acompanhando e lendo, e é um fã. Eu realmente não sou nem fã, assim, exatamente de quadrinhos, sabe? É que tem alguns quadrinhos que me chamam a atenção. Não é que eu tenho vivido de quadrinhos há 40 anos, mas eu não sou por ser quadrinho que me atrai. É que quadrinho frequentemente é a coisa mais legal que está acontecendo. É por isso que me atrai. O tempo todo, neste momento, por exemplo, você vê esses desenhistas, né? É uma maravilha isso daqui que está acontecendo. É assim, o Brasil já viveu grandes momentos, sabe? Pasquim, todo Pasquim, quadrinho de humor, tal. Tem uma cena de quadrinho de terror dos anos 60, 70, maravilhosa. Mas o que está acontecendo agora no Brasil é uma coisa, assim, impressionante para as pessoas velhinhas que nem eu, porque eu nunca vi ter tanta variedade e ter tamanha produção. Porque não é uma linha só, é de tudo. Você tem quadrinhos de terror, e eu acho que isso tem muito a ver com o Japão, porque o Japão abriu essa possibilidade. Eu já escrevi até a respeito. A revolução que foi o preto e branco. O preto e branco é uma coisa que, assim... Não, estou falando demais aqui. Desculpa, estou aqui monopolizando. Não, tá maravilhoso. Não, é o seguinte, antes tinha esse negócio, o quadrinho tem que ser colorido. O quadrinho americano e para criança, adolescente, menino, era um negócio que era isso nos Estados Unidos, era comic book, nem Tom Disney, super-herói e tal, eram poucas páginas e colorido. Na Europa também era outra coisa, mas era colorido, eram os álbuns, Asterix, Tintin, Mortadelo e Salaminho, tudo isso daqui é colorido e álbum. O que isso fazia? Era muito caro para imprimir. Então, era muito difícil. Para independente era impossível. Sabe, só um cara que era rico, então por luxo ele pegava a grana dele, gastava e imprimia um livro de quadrinho colorido, sabe? Era uma coisa de um publicitário, maluco, apaixonado por quadrinho, então ele fazia um livro colorido. Era impossível. E as editoras pequenas não tinham nem chance de entrar nisso. E mesmo nas editoras grandes, o que acontecia? Ficava dependente dos personagens de sucesso, porque para bancar aquilo lá precisava ter uma venda boa, tinha que sair boa naquela época. Hoje venda boa 3 mil, a gente já comemora. Naquela época era 100 mil para cima. Sim. E aí, o que acontecia, e também em formato curto, tinha que ter personagens conhecidos, porque a história não dava para se desenvolver ao ponto de apresentar o personagem. A história tinha que... O leitor já tinha que conhecer o personagem para aquilo lá funcionar. O que aconteceu? Aconteceu que foi publicado um mangá. É minha teoria, não é... Isso daqui pode ser baseado em fatos reais, mas é a minha teoria. Está no meu livro, inclusive, História dos Quadrinhos para as Novas Gerações, recomendo, enfim. Aconteceu que foi publicado um mangá traduzido por um grupo pacifista americano, traduziu esse mangá, que é um mangá falando contra a bomba atômica e tal, que alguém pés descalços. É muito coincidência que a Conrad publicou, o primeiro mangá que a Conrad publicou, na verdade, foi Game Pés Descalços. Quase que refizemos a trajetória do mundo do Ocidente ali dentro. Então, assim, o Game
vocês devem conhecer, né? Assim, não vou nem me estender, mas o game, eu tenho certeza que o Art Spielberg, criador do mouse, descobriu aquilo. Ele Usou de base, né? Usou de referência. Criou uma disciplina para ele. Se alguém acompanha os quadrinhos do Art Spielberg do mouse, antes do mouse, ele era uma coisa solta, ele tentava fazer mesmo com os ratinhos, ele estava perdido. Visivelmente faltava um eixo para ele. E o que acontece? Quando ele pega o game, ele volta para as caixinhas narrar, sabe? Dá uma disciplina visual para ele. E é disso que nasce o mouse. O mouse vira um fenômeno, sucesso de crítica. É impressionante, é o quadrinho mais vendido da companhia até hoje. Então, Tem versão de luxo, tem toda outra versão. É impressionante o mouse. ele fez esse imenso sucesso de crítica e de público, e aí as livrarias antigamente simplesmente nem aceitavam quadrinhos. E se aceitava o quadrinho, tinha que ser um álbum colorido. O mouse quebra isso. Tem o povo fala muito do Eisner, né, mas eu acho que é o mouse. E aí o que acontece é que vem os mangás, vem o Dragon Ball. E o Dragon Ball consolida de uma maneira espetacular o preto e branco das livrarias. Então o preto e branco permite que sejam livros com mais páginas, que o colorido não permitia, porque o custo ia ser inviável, né? Ia custar R$200, como está custando os livros que a gente está lançando hoje em dia, de colorido, porque vai fazer o quê? Mas ia custar muito caro. Então, preto e branco permite. Quando as livrarias se abrem para os mangás, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, começa a ter uma onda. Existe a associação na França, o editor da França, que começa a publicar quadrinhos independentes em preto e branco. E começa uma onda de quadrinhos em preto e branco. E isso aparece 1000 editoras publicando quadrinhos, as pessoas independentes publicando quadrinhos, porque torna possível você fazer aquilo lá. É claro. A produção, né? A questão é a produção. A questão industrial. Então, é graças ao Dragon Ball, eu acho, que também a gente vive esse momento que, assim, a gente está falando do Brasil, mas, cara, na Europa é a mesma coisa. Assim, no Peru tem uma produção de quadrinho genial, no Chile tem uma produção de quadrinho que, assim o quadrinho está vivendo talvez o melhor momento desde, sei, 1910, sabe, assim, o nível está muito fantástico e as pessoas estão fazendo porque agora pode imprimir 1000 exemplares com a sua história, contando seu ponto de vista. Isto deve-se muito aos mangás, deve-se muito a essa O cena. mangá quebrou muito paradigma, né? Sim. A questão da leitura, formato, tipo de papel. Sim. Né? E o preto e branco realmente barateia. E o mais incrível assim, que assim, no mangá é que revistas sazonais, como foi Herói, como foi a Henshin, que dependiam de um sucesso na TV, a gente tinha um pico e depois despencava vertiginosamente a ponto de você ter que descontinuar, não tinha muito o que fazer. E o mangá, por ser uma mídia própria, eu sempre enxerguei o mangá como uma mídia própria, porque ele tem começo, meio e fim, né? Então ele é um item colecionável, ele ainda se mantém há 30 anos. A gente está comemorando fazendo 30 anos da Herói, 25 anos de Genshin e 25 anos praticamente de mangás no Brasil. Talvez seja o gênero, vamos dizer assim, de quadrinhos mais longevo da história. Que não é gênero também, né, Marcelo? É isso que assim, Isso tem colecionável, porque ele vai se reinventando, porque são coleções fechadas. Não é igual Batman, Super-Homem, que, cara, você começa agora, você sabe que o Batman e o Superman estão com 33 anos, defendendo as mesmas coisas, lutando contra os mesmos vilões. Pode até ter um arco de um ano, alguma coisa, mas é sempre aquele ciclo. Dragon Ball, vamos pegar o próprio Dragon Ball. Você começa com uma história e tem uma quebra violenta quando entra Dragon Ball Z, que vira ação alienígena
de ação, mas tem um começo do filme. O começa de criancinha e termina ele meio que morrendo. Que a gente vai descobrir que depois não morreu. Mas esse formato do mangá é muito interessante. Você não estica. Você vê como que o Japão mantém Dragon Ball 84. Até hoje, é um título relevante que você bota para vender. Sim, Cavaleiros do Zodíaco é de 86. Você, cara, vocês. Mas é que o Cavaleiros do Zodíaco é um fenômeno. No Japão não tem tanto. É só o país latino. Por que essa coisa de latino-novela mexicana? Meu irmão! Sabe aquela coisa de descobrir que o maior vilão é seu irmão, sabe? O gênio maligno, né? O gênio bonzinho e o maligno. Eu respeito, mas eu não entendo. Eu respeito. É diferente do Dragon Ball, eu sou Não, mas isso tem todos. Assim, não achou. Tem o torneio e tem o grande vilão que se torna o grande aliado. É que tem a fórmula da Jump, né? Você pegar, aí você fala, mas Samurai X não tem torneio. Claro que tem, tá disfarçado. One Piece não tem torneio. Porra, claro que tem. Tá disfarçado. Né? A Guerra dos Maiorais, o que é? É um mega torneio. E eu, particularmente, acho que é o melhor arco porque o Luffy tá sozinho e não tem que dividir com aqueles 15 mil personagens fixos. Entendeu? E o One Piece, ele começa bebendo Dragon Ball. Porque ele tem a veia do One Piece é cômica. Não é de ação. O início, agora, chegar lá no Gear 5 e tal, aí já virou Dragon Ball Z. Mas até. Mas resistiu muito. Mas ele entra em loopings. E assim, falando como crítico, não como fã. Mas como eu estou fazendo a tradução do One Piece, eu estou tendo que assistir absolutamente tudo, né, do anime, não do mangá. Estou assistindo no episódio. eu tenho filho, eu também tenho que assistir tudo. Mas aí, assim, olhando sem consultor, tem pelo menos 2 arcos que se não fosse o Oda e se não fosse o One Piece, tinha cancelado. Porque ele entra num looping, assim, você nitidamente vê que, puta, é tipo Cavaleiros, tô sem ideia, tá? Batalha das 12 casas. Bota todo mundo pra lutar, mas não sobrou santuário, dane-se. Bota Asgard. E luta todo mundo de novo. E ele entra em 2 arcos seguidos, ali da Ilha dos Homens Peixes e antes do Vegapunk, é isso, só que aí ele já colocou de lado a comédia. Ele está priorizando a ação. Mas no começo, o Dragon Ball ou criança. É comedinha. Só que a comédia japonesa não soa tanto comédia pra gente. Tem isso. Cara, adaptar para o português One Piece é um inferno. Porque para fazer sentido em português é muito difícil. É muito difícil. É a série mais difícil que eu fiz e foi de Yu Yu Hakusho. Porque o humor é difícil. E é diferente. E eles têm, o humor japonês tem um time muito diferente. Se vocês pegarem Fullmetal Alchemist, ele é de ação. Mas a autora, a Arakawa, ela tem umas quebras de humor que é um humor muito específico, muito peculiar e só faz sentido ali, naquele universo. Se você pensa, se você tira, falando, entendeu? Tanto que as brincadeiras lá do Goku, ele descobrindo, por exemplo, o corpo da Bulma. Não tem sacanagem ali, não tem erotismo, mas é uma criança inocente que não tem contato. Ué, você não tem pipi? O que é isso aqui? O que é isso aqui fofinho? E a Bulma achava que poderia converter, né, conquistar as coisas com o Goku mostrando os peitos, tudo. Por que você está mostrando isso? Essa é a comédia do É a ausência de cristianismo. É a quebra da verdade. É a quebra. Né? O One Piece segue meio que o caminho inverso nessas horas, porque a Nami, por exemplo, parece que ela foi se desenvolvendo a cada nova temporada, ela está com os maior, né? E na animação. Depois do time skip, então. Mas eles têm mais treino. Mas isso me deixa chateado, porque é esse momento do Dragon Ball com o Dragon Ball Z que me parece que assim, o humor é muito mais difícil de fazer do que tragédia. Né? Tragédia qualquer um faz.
aqui é por Marcelo, então o Naruto vai ficando chato. Um pouquinho, cara. É que Naruto, cara, Naruto pra mim, aí também como crítico, ele quebrou alguns paradigmas que ele tinha para mim. Quer dizer, apaga isso daí. Eu vou publicar Naruto. Não, deixa eu explicar. Mas Naruto, cara, é muito louco, porque assim, eu lembro na época da Henshin, quando saiu o volume de Naruto, a gente já tinha até alguns mangás que isso aqui vai arrebentar. É o novo Dragon Ball, eu não tinha a menor dúvida, porque a paleta de cor era de Dragon Ball, o estilo de desenho do Kishimoto era de Dragon Ball, cara, isso aqui não... Mas, ao mesmo tempo, eu falava, o cara tá copiando descaradamente o uniforme do Naruto é laranja e azul. O cabelo do Naruto já é Super Saiyajin 2. Como? Só que aí eu comecei a assistir, aí eu, pô, mano, o cara já abriu um mega torneio, entendeu? Que aí já tinha remédio até antes de ter um torneio principal, você tem um pré-torneio, aí você já fala, pô, isso aqui é Yu Yu Hakusho, entendeu? Isso aqui é Hunter vs Hunter. Mas, quando você reinventa, mesmo você tendo aqueles mesmos elementos e lança dentro do universo próprio, o público abraça. Você já tem uma conexão invisível, que você fala, isso aqui já me é familiar, só que tem que ter qualidade. Acho que o grande mérito do caso de Naruto foi ter essa qualidade e encher de personagem. One Piece e Naruto marcam o início de assim, acabou a era do quinteto. Agora é 50 personagens principais. Todos são relevantes. Todos têm sua história e isso vai enraizando, vai dando margem para você ter mais flashbacks de Cavaleiros, E aí matando os personagens. Só pra fechar, a gente já tá estourando o tempo. Só de Dragon Ball, aí depois de Dragon Ball eu não fiz o mangá, mas aí eu tive a felicidade da Alamo passar os longas, aí eu fiz todos os longas, inclusive algumas dublagens de Dragon Ball, os 4 originais, eu fiz o especial de 10 anos, aí eu fiz quase todos os Dragon Ball Z, fiz o especial de Dragon Ball GT, aí já na Unidub eu fiz todo o Dragon Ball Super, e aí o Dragon Ball Super é legal que eles misturam bastante a questão da comédia, tem muita comédia e ação ao mesmo tempo. E aí você vê que o Goku já chutou o balde, é pura diversão Dragon Ball Super. Dragon Ball Super eu achei bacana e foi o primeiro anime que teve um evento para todo mundo assistir junto no episódio do Torneio do Poder. Eu inclusive fui, o Wendel apareceu, foi uma galera lá no bar, lá não é Vila Matilde, caramba. Qual tem os parceiros, cara? Vila da Madalena. A gente foi lá e ninguém sabia, né, quem tinha ganho o torneio, né, do poder, e a gente descobriu lá. Aí eu até coloquei uma frase lá que algumas pessoas me xingaram, acho que é o 17 fala pro Goku e pro Freeza que eles têm que se unir lá e tal. E é isso, já acabaram com a DR, podendo matar o. Né? Enfim. Vou falar mais alto porque eu acho que é mais fácil. O bate-papo foi sensacional, assim, sempre sincero. Eu ia ser o mediador e falei, só vai. Não precisei nem trabalhar hoje. Eu queria agradecer muito. A gente tem um cronograma certinho, então a gente já deixou uns 20 minutinhos para fazer bate-papo e tal, mas para cumprir o cronograma certinho, a gente vai encerrar agora. E eu queria agradecer muito ao Marcelo, ao Rogério, porque a gente estava falando sobre Dragon Ball, sobre a Akira, principalmente essa vontade de olhar o trabalho e a vontade de desenhar. Mas só de eu, como ilustrador, só escutando essa conversa, me deu mais inspiração para produzir mais quadrinhos, ilustração. Então eu acho que vocês também sentiram isso, né? Então, muita gratidão por vocês terem vindo e compartilhado com a gente toda a experiência de Dragon Ball, o trabalho. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença, espero que vocês tenham curtido. Agora até o final do ano tem evento que não acaba mais.
demais. Então até Comic Con, vocês vão me ver em muitos lugares. Então, Boa. espero vocês lá. Obrigado, gente. E assim que Dragon Ball voltar a ser publicado por mim, a gente podia transformar esse evento num evento regular de aniversário Poxa. do Akira Toriyama.